já dá pra gente dizer que 2022 entrou pra história do Cruzeiro, né? Agora, entre os nomes que a torcida certamente vai guardar na memória, talvez não estejam alguns que brilham muito nos bastidores. O que aconteceu no Recife foi tipo tropeçar depois de cruzar a linha de chegada. 3 gols sofridos e o time ainda tem a melhor defesa da Série B. E o melhor ataque. E mais um monte de recordes que a gente tem falado por aqui. Tudo que aconteceu em campo nos estádios começou a ser plantado aqui, na Toca da Raposa, pelo trabalho dos jogadores e de um time dentro do time. Uma equipe formada por 5 pessoas. O uruguaio Paulo Pessolano e seus compatriotas. Se você tem uma boa equipe fora, vai ter uma boa equipe dentro. O técnico do Cruzeiro tem a dele há 4 anos. O auxiliar técnico Martim Varini, o preparador físico Gonzalo Álvares, o analista de desempenho Matias Filippini e o especialista em bola parada Manuel Rama. Se a Série B é longa e é mesmo um campeonato mais pegado, brigado, a preparação física precisa ser caprichada. E Gonzalo confessa que no início o jeitão aguerrido, típico do Uruguai, gerou até um estranhamento. Quando começamos, acho que sim, mas já entenderam que a forma como vamos competir é assim, intenso. O trabalho de Manuel Rama é específico. Paulo falou pra mim que gostaria que eu cuidasse da bola parada especificamente, muito detalhadamente. Para detectar os melhores batedores em cada ocasião. Temos que olhar se o jogador pega aberto, pega fechado, se é canhoto, se é destro, se são 1 ou 2. Temos todas essas informações. Não houve gol de falta diretamente, no entanto, 20% dos gols do Cruzeiro na Série B saíram de bola parada. E sabe os vídeos que Pessolano mostra aos jogadores nos intervalos? Quem separa o material é Matias. Ele vê o jogo de outro ângulo e enxerga muitas outras coisas. Ele me traz todas as análises separadas, prontas. Tudo passa por ele. A minha função é observar os detalhes, inclusive a parte emocional da comissão técnica. O que eu posso fazer para melhorar e facilitar o trabalho deles? Como melhorar a eles, buscar facilitar o trabalho deles. Se eu falo mal, ele diz: eu acho que você não deve falar isso. É como o meu coach, uma pessoa que fala a verdade. Normalmente esse papo vem depois de uma suspensão do treinador. Foram 4 este ano. 4 jogos em que o auxiliar técnico Martim Varini precisou comandar a equipe. E com total autonomia, mesmo sendo o mais jovem da comissão técnica, com 31 anos. Quando quiserem falar de futebol, falem com ele e não comigo. Ele sabe mais. Tenho a sorte de tê-lo comigo. Neste trabalho de equipe, Paulo é quem toma a última decisão. Mas sempre apontamos nossa visão das coisas para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Mas vem cá, 5 marmanjos convivendo dia após dia, temporada dura, rola uma briguinha de vez em quando, não? Se não há discussão de crescimento, é porque a gente acha que tá tudo certo. 1, 2 horas mais ou menos sem se falar. Já volta a se falar no carro. Depois fica tudo bem. Temporada solucionada, só mais 3 jogos pela frente. Contrato renovado até o fim do ano que vem. Mas sempre é bom perguntar. 2023, todo mundo vai estar por aqui? Achamos que sim. Estamos nesse. Mas vamos estar juntos. E é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Vamos, Cruzeiro! Cruzeiro que oficializou hoje a parceria com a CIMED Farmacêutica de Pouso Alegre, sul de Minas, né, que está entre as 3 maiores do ramo no Brasil. O evento de apresentação da parceria acontece em São Paulo, para onde a gente vai agora, claro, com as informações do Gabriel Moraes. Boa tarde, Gabriel. Edmar, uma excelente tarde para vocês, para quem nos ouve na Rádio Super e para quem também nos acompanha nas redes sociais do Portal Tempo. Eu estou aqui na cidade de São Paulo, mais precisamente perto aqui da sede da CIMED, na Avenida Faria Lima, um importante centro comercial, financeiro aqui da maior metrópole do país. Mais cedo, a CIMED e o Cruzeiro anunciaram um acordo de patrocínio esse milionário, mas que nós não sabemos exatamente quais são os valores. O que a CIMED, que é a 3ª maior farmacêutica do Brasil, nos adiantou é que eles vão investir aí 20 milhões de reais por ano com o futebol.
Eles que já têm um acordo com o Palmeiras, principalmente com o time feminino e também com a seleção brasileira. Eles estarão presentes lá na Copa do Mundo do Catar a partir de novembro. No caso do Cruzeiro, a parceria engloba o time feminino e também o time masculino da Raposa. Estará estampado aí nas placas de publicidade do Mineirão, da Toca da Raposa. Haverá benefícios para sócios-torcedores. E é isso, é um grande acordo, talvez aí o maior acordo da era Ronaldo nesse ano, desde que ele assumiu a SAF em dezembro passado. Valeu, Gabriel Moraes, com as informações direto de São Paulo. Este acordo, né, de prever aí algumas ações ligadas ao futebol e à exposição que a gente está acostumado, não é um patrocínio master com relação ao futebol masculino, né, mas vai estar ali em simbologia, né, nas faixas de capitães do futebol masculino e do feminino, na camisa das mulheres, né, das meninas do Cruzeiro, das cabulosas, e também nas camisas dos goleiros e do pessoal da comissão técnica do Pesolano, né. E algumas ações já acontecendo a partir desta temporada mesmo, 2022, né? Não é uma coisa para 2023. Algumas dessas ações vão acontecer de imediato. E a gente sabe, né, Pedro, são várias formas de patrocínio, né? Várias formas de você ter grandes marcas junto ao seu clube, e é isso que o Cruzeiro está fazendo, sem dúvida nenhuma, com a CIMED, que é aí um dos maiores grupos do mundo na área de medicamentos. Além dessas situações de patrocínio, né, a empresa passa a ser parceira do Cruzeiro também nos vitamínicos, né, nas vitaminas para os atletas cedendo, né, no departamento de futebol. Vamos ouvir alguns personagens que o Gabriel registrou lá em São Paulo nesse evento de apresentação da CIMED como patrocinadora do Cruzeiro. Primeiro, o João Adbi Marques, que é o presidente, o CEO da CIMED. Ele conta a história da empresa e como a marca passa a se relacionar com o Cruzeiro a partir desse momento. E o Gabriel perguntou para ele também sobre a importância, né, do Ronaldo e da SAF para esse processo. Rapidamente, apresentar a CIMED para vocês, uma empresa mineira que já existe há 45 anos, onde há 10 anos atrás nós éramos a 36ª farmacêutica no Brasil e hoje nós somos a 3ª. Onde uma das grandes qualidades que a gente fala muito do nosso propósito é proporcionar saúde e qualidade de vida para toda a população. E isso foi o que nos trouxe até aqui hoje. Futebol e esporte já fazem parte da nossa história. São mais de 20 anos de patrocínio nas categorias esportivas. Por quê? O esporte está relacionado à saúde e a CIMED é saúde. Não tenho como não agradecer a enorme torcida do Cruzeiro, por desde o início, quando a gente começaram nossas tratativas, o apoio foi gigantesco. Muito obrigado, torcedor cruzeirense. De coração, a CIMED está de portas abertas para vocês. Gostaria de saber de você qual foi a importância da figura Ronaldo Fenômeno para fechar esse acordo com o Cruzeiro. O Ronaldo dispensa comentários, né? Eu acho que ele é o maior ídolo do futebol brasileiro e mostrou muito. É engraçado, né? O que me provoca muito quando a gente fala de uma figura, principalmente no nível de um atleta igual a ele, né? Dele querer ser realmente não só um atleta, como um empreendedor. Uma das coisas que me chamou muito, eu já admirava ele como um atleta de alto rendimento que conquistou dispensa comentários, mas na hora que eu vi o desafio dele, por tudo que ele está fazendo na Espanha e o que ele veio fazer para o Cruzeiro, eu acho que é um elo total. É bacana, né? E a importância que o torcedor cruzeirense teve em tudo isso, né? Como ele tem participado efetivamente dessa SAF e dessa parceria. Claro que o Gabriel também conversou com o executivo de futebol feminino do Cruzeiro aqui em Saito sobre essa parceria. Bom, a gente está muito feliz em anunciar oficialmente a CIMED como um parceiro não só do Cruzeiro, mas também do futebol feminino do Cruzeiro. Porque a gente sabe que toda vez que uma marca escolhe acreditar no nosso projeto e dividir esse sentimento de propósito para esse novo momento do que a gente quer construir no clube é muito especial. E no caso do futebol feminino, com todos esses sinais que a gente vem vendo no mundo, no Brasil, a gente sabe o quanto a receita ela passa por investimento gera visibilidade, visibilidade gera retorno. Então a gente está muito feliz de poder ter ao nosso lado essas empresas como a CIMED, que realmente carregam esse sentimento de querer redefinir conceitos de referência para muito além de estar estampada na nossa camisa, realmente fazer parte desse projeto.
aqui falando sobre essa parceria, né, com o futebol feminino, com as cabulosas. A CIMED passa a ser essa grande parceira, então, do futebol feminino do Cruzeiro. E o Gabriel Lima, o CEO do Cruzeiro, conversando com o xará, o Gabriel Moraes, falando sobre a parceria e as próximas, né? O que é que a torcida do Cruzeiro pode esperar com relação às ações da SAF para captações de novos recursos, principalmente pensando no ano que vem, né? Então, Gabriel, após o Cruzeiro agora anunciar a parceria com a CIMED, o que a torcida do Cruzeiro pode esperar com relação a outros patrocínios, a outras fontes de receita do clube? A gente vai continuar trabalhando forte para trazer outras fontes de receita para o clube, outros patrocínios. Eu falei um pouco sobre isso, né? A gente quer marcas que acreditem no projeto, que acreditem no longo prazo. A gente não quer marca pontual, que apareça para um jogo, para outro jogo. A gente quer marca que realmente se abrace com a gente, que compartilhe dos valores que a gente tem, que compartilhe da mesma cultura. Foi o que a gente encontrou na CIMED. Há outros acordos já fechados ou engatilhados para serem anunciados aí nos próximos dias, nas próximas semanas? Não, a gente está conversando com uma série de marcas, a gente tem coisas já avançadas, mas para ser anunciado nas próximas semanas não. Tá aí, próximas semanas não. Mas o próprio Ronaldo já disse né, que tem aí novidades para o torcedor do Cruzeiro. Ele segurou um pouco, né? Ele iria falar naquele jogo em que o Cruzeiro confirmou a volta à Série A. Parece que seguraram ele, falaram, não, segura aí, daqui a pouquinho você fala e tal. Mas vem muita coisa boa. Só ressaltar o seguinte, que importância um patrocínio deste tamanho, não sei as cifras, né? Elas não foram divulgadas, mas um patrocínio desse tamanho com esta empresa para o futebol feminino. Isso é muito bacana, gente. Isso é uma alavancada enorme, né? E mostra que a SAF não pensa só naquilo que é o masculino, chegar na Série A, mas a visibilidade do Cruzeiro quer ser muito maior do que só no masculino. Isso é importantíssimo. O Cruzeiro, que vale lembrar, já teve não só tem, né, o Sada Cruzeiro no vôlei também, que é uma parceria fantástica, já teve no atletismo. Então, assim, tomara mesmo que seja o início de uma grande parceria em termos de futebol feminino, também com alguns acertos ali no masculino, mas também que possa trazer o chamado esporte olímpico ou tudo mais para o Cruzeiro, daquilo que a gente imagina de um grande clube como é o caso. Acesse o tempo.com.br/SuperFC para mais informações da cobertura do Gabriel Moraes em São Paulo, desse anúncio da nova patrocinadora do Cruzeiro. Enquanto isso, Dimar Oliveira em Belo Horizonte. Jesus. O Cruzeiro continua, né? Parte do Cruzeiro está em São Paulo, mas o Cruzeiro continua em Belo Horizonte. Rosane Meirelles com as informações desta terça-feira. E você já trouxe em manchete, tem novidade com relação à justiça, né, Rô? Boa tarde. É isso aí, viu, Pedro? Ótima tarde pra você, pra Dimara, pra quem nos acompanha aqui no Super FC. O Cruzeiro ainda herdando aquela má gestão do passado, né? A Justiça do Trabalho continua recebendo ações e desta vez foi do ex-atacante Rafael Sobis, que aciona o Cruzeiro aí na Justiça por cerca de R$2 milhões em verbas rescisórias, salários e FGTS não pagos. Então ele acionou aí o Cruzeiro na Justiça ontem, segunda-feira, mais uma causa aí que o Cruzeiro vai ter que batalhar na Justiça do Trabalho. Rafael Sobis, ele encerrou a sua carreira inclusive no Cruzeiro na temporada passada, naquele jogo 0-0 contra o Náutico, festivo, né? Era a despedida dele, do Cabral, e aí do Ariel Cabral, eu ia falar Rafael Cabral. Com a torcida Rafael Cabral não Rafael Cabral continua. E ninguém sabia também que era a despedida do Fábio, né? Do Vanderlei Luxemburgo. Exato, todo mundo, né, muita gente, lá, né? Verdade, Então ele se despediu, foi a segunda passagem dele pelo Cruzeiro, né? A primeira vez foi lá em 2016 a 2018, ele foi bicampeão da Copa do Brasil, campeão mineiro em 2018 com o Cruzeiro. Já tinha acionado o Clube Celeste no passado, depois que ele teve a primeira passagem pelo Cruzeiro por cerca de R$3 milhões também na Justiça, mas quando ele retornou em 2020, ele acabou fazendo um acordo, tirando aí essa ação na Justiça e agora cobrando novamente o Clube Celeste, mais uma ação aí para essa diretoria Celeste trabalhar, né? Olha só, trabalhador, né? Trabalhador tem que receber. Sim. Isso aí eu acho que o torcedor do Cruzeiro, e por tudo que o Rafael Sobis significou, a gente acompanhou muito de perto naquele jogo e tudo mais, tem que receber. A questão é, na época, né, ele escalonou aquela dívida para que ele pudesse voltar e tudo mais. Essa dívida, ao que tudo indica, acabou não sendo paga na sua totalidade. Ele está voltando via Justiça do Trabalho, que é onde todo
mundo tem que procurar mesmo, né? Quando se vê prejudicado. E são as más administrações anteriores. Então, né? Tá devendo, tem que pagar. Ninguém pediu pra pagar aquilo. Foi o Cruzeiro que falou, ó, aqui, na época, né? Vou te pagar. Então não pagou, e não vai tá ter errado, que pagar. né? Muita gente fica criticando o jogador que entra contra o ex-clube na justiça, mas é o normal. Você mesmo, você tá numa empresa, você não recebe, sai, você vai fazer o quê? Acionar a justiça. Você quer receber aquilo que você trabalhou, né? Então ele não tá errado, é um direito dele. O Cruzeiro agora tem que trabalhar pra poder pagar mais uma dívida aí. Que pena, né, que tem isso, mas quando o Ronaldo comprou a SAF, ele comprou também tudo isso, então ele vai ter que a SAF frase tem dele, que resolver, cada gaveta, né? que eu abro tem um problema, né? No caso, uma delas tinha lá o Rafael Sobis, então tem que acabar com o que eu ia isso. falar, agora é um problema da SAF, né, um problema do Ronaldo, e o Rafael Sobis vai enfrentar o problema da fila, porque ele não é o único, né? São muitos. Inclusive há poucos dias, se eu acho que eu não estou enganada, né, Rosane? O Cruzeiro divulgou, né, um reacerto aí com a justiça, inclusive, obviamente, em primeiro, as questões trabalhistas, que são a prioridade, né, e na sequência veio um monte, né, fornecedor, não sei o quê, e o Cruzeiro planejou ou está planejando todo esse pagamento das dívidas do passado do Cruzeiro anteriores à SAF. Né? Vem as prioridades, assim, ações trabalhistas mesmo, depois o restante, mas o Cruzeiro já divulgou todo como que será feito esses pagamentos aí parcelados também. Verdade. Então, além disso, quando com certeza o Sobis viu isso, ele falou, não, então é a hora, eles realmente vão estar acertando tudo e tá por aí. Entrou na fila então. Rosane Meirelles, o que mais temos para essa primeira parte do Cruzeiro? Pra falar aí que os jogadores celestes, né, estão trabalhando, apesar daquele evento lá em São Paulo com a CIMED, o elenco celeste se representou hoje pela manhã na Toca da Raposa 2, trabalhou ali com o técnico Paulo Pessolano, já avisando o duelo contra o Vila Nova na próxima sexta-feira às 8h30 da noite. O Cruzeiro, que ainda não venceu depois que foi campeão brasileiro aí da Série B, tá buscando retomar o caminho das vitórias e tem diante do Vila Nova mais uma partida fora de casa para fazer isso. E aí permanecem ainda as dúvidas em relação ao atacante Rafa Silva e também ao lateral Wesley Gasolini. Eles deixaram a última partida com problemas físicos. Já perguntei ali à assessoria como está a situação desses dois jogadores e, segundo informou a assessoria do Cruzeiro, será divulgada a real situação deles no período da tarde. Então daqui a pouquinho a gente tem informações sobre Rafa Silva e Vamos aos destaques finais. Vamos começar com o Cruzeiro. A Rosane já está de volta aqui no estúdio. Diga lá, Rosane Meirelles. Fechando então as informações do Cruzeiro aqui no Super FC para falar que o diretor de negócios da Sociedade Anônima do Cruzeiro, né, a SAF, confirmou que o clube vai lançar uma nova camisa em comemoração aí ao acesso à elite do futebol brasileiro. O Cruzeiro, que passou 3 temporadas aí na segunda divisão, retorna à primeira. Então vai ter uma camisa aí. Detalhes desse lançamento, data, modelo ainda não foram divulgados. O Gabriel tá lá em São Paulo acompanhando tudo, já passou essa informação pra gente e já teremos mais detalhes aí desse novo manto celeste.